E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar fazendo o RB Games Responde mês de outubro. Infelizmente, né, teve só 2 pessoas. Eu agradeço essas 2 pessoas que interagiram com o canal, né, que fizeram a pergunta. E hoje eu vou estar respondendo, que foi a do César e a do Loupan. Eles dois deixaram a pergunta aqui. Primeiro a gente vai responder a pergunta do César. Ele deixou aqui escrito o seguinte: parabéns RB pelo ótimo trabalho que você faz aqui. Através de você que conheci essa parte game do Linux. E pode parecer demais, mas comprei um SSD para instalar o Linux na minha máquina. E acho que vou de Arch Linux, pois você fala muito bem dele. Mas a pergunta vem agora: de onde você tirou a ideia de fazer um canal de gaming on Linux? Obrigado pelo elogio ali, né, que ele disse que eu faço um ótimo trabalho. Muito obrigado mesmo. A pergunta assim, da onde que eu tirei a ideia de eu fazer um canal só de game para Linux? Bom, há muito tempo atrás, eu acho que já faz bastante anos, eu acho que em 2015 para 2016, eu comecei a fazer um curso técnico de informática. E nesse curso, um professor que me falou, né, sobre o Debian, ele me falou sobre esse mundo Linux. Então eu foi a época que eu comecei a me interessar pelo Linux. E eu sou um pouco sistemático, ou como diz o meu amigo Bruno lá do canal Eu Sou BN, eu tenho um pouco de toque, né? Por exemplo, eu não gosto de utilizar um sistema. Por exemplo, eu tô aqui utilizando o Linux e aí eu fecho esse meu sistema, reinicio o computador, abro outro para poder jogar. Então essa parte para mim não funciona assim, tá, pessoal? Eu tenho que abrir o meu sistema aqui para fazer as minhas coisas diárias, e quando eu quiser jogar, é com ele mesmo que eu vou jogar. Então, foi aonde que eu tive a ideia de começar a jogar. E aí eu fui pesquisar. Nossa, cara, eu não lembro, tá? Pra ser sincero, eu não lembro qual a versão de Wine que tava rolando. Porque o Wine já vem de um tempo, né, em desenvolvimento aí. Então eu não lembro a versão de Wine específica. Mas eu só lembro, pessoal, que na época era muito complicado você fazer um jogo rodar. E aí eu tinha um notebook bem simples, tá, pessoal? Era um Sony Vaio que eu ganhei, inclusive do professor mesmo, de um professor na escola. E ele me deu esse Sony Vaio, que a ideia foi o seguinte: o Sony Vaio não funcionava mais. Se eu conseguisse fazer o Sony Vaio funcionar, ele era meu. Sony Vaio branco. Nossa, na época era top o notebook. E ele era um i5 de 4ª geração, com uma Intel Graphics HD 3000 ou 4000, eu não lembro direito. Eu tenho esse notebook ainda, tá, pessoal? Minha esposa que utiliza ele. E quando a gente trocar ela, eu vou trazer esse cara no canal novamente. Mas aí a questão é a seguinte: eu conseguia jogar por poucos jogos, muito emulador, né, de Master System, Mega Drive, MAME, Super Nintendo. Era isso que eu conseguia jogar. Como eu já disse, né, como eu falo aqui no canal, quem tem computador fraco, a opção de jogo que tem é você tá jogando emuladores, né? Como eu demonstro no i3 de 7ª geração, que é onde eu trago os reviews do canal. Mas a questão é a seguinte: e aí eu jogava praticamente emuladores. E quando eu conheci o The Elder Scrolls Online, cara, eu fiquei fascinado e eu queria jogar. E aí o que eu fazia? Eu colocava o The Elder Scrolls para ele funcionar em OpenGL, né? Eu usava lá o comandinho AND3D, e aí eu conseguia jogar, cara, tudo no LoL, gráfico de Atari mesmo, bem ruim mesmo, mas eu joguei por muito tempo. E aí eu consegui adquirir na época um Acer Nitro 5. Ele era um i7 de 7ª geração. E ele tinha... Eu vendi meu Xbox, vendi um monte de coisa para comprar ele, né? Ainda parcelei até o final da vida. E aí eu adquiri esse cara, e ele tinha uma 1050 Ti. E eu queria jogar aquele jogo, Vampire.
Um jogo muito bacana, que eu nunca terminei, mas eu queria jogar esse jogo. E aí eu comecei a tentar, e na época eu usava Debian, tá, pessoal? Na época eu comecei com Debian, só usava Debian. Depois de muito tempo eu comecei a usar outras distros, como Linux Mint, Ubuntu, mas na época eu usava o Debian. E, né, quem sabe aí, para quem é iniciante, usar o Debian para game é um pouco complicado, na minha opinião. Assim, eu acho que, tá, pessoal? E aí eu fiz e consegui jogar. E aí eu tive a ideia. Porque eu sempre gostei de gravar vídeo assim, né, e colocar. Eu tinha um canal do Xbox, tá, pessoal? Que eu falava sobre o Destiny 1 na época. Só que o canal não deu muito certo porque eu expunha... Eu colocava as verdades, né? Eu não ficava ali porque, eu pego um jogo desse aqui, não, que o jogo é maravilhoso, que não sei o que, só para ganhar like. Então eu falava que o jogo tinha seus defeitos, eu apontava os seus defeitos e tal. Então o canal não deu muito certo. E aí eu pensei, né? O canal, eu parei esse canal do Xbox há muitos anos atrás. E aí eu pensei assim, por que eu não faço? Por que eu não coloco como eu consegui jogar o Vampir na internet? E eu procurei, e eu não vi ninguém falando, nenhum canal falando. E foi aí que eu tive a ideia de criar o canal. Se vocês procurarem lá no vídeo, eu vou deixar ele passando aqui no card. Ele foi o primeiro vídeo do canal, que foi o jogo Vampir. E eu consegui fazê-lo jogar. Tinha algumas coisas que tinha que fazer. Então de lá pra cá eu fui tomando gosto, né? E aí eu comecei a gravar. Na época eu tava em reabilitação, né? Que eu tinha sofrido um acidente e tal, enfim. Eu vou deixar um outro vídeo aqui da minha história com Linux também, que eu acho que eu conto essa parte aí do acidente que aconteceu comigo, né? De moto e tal. Mas foi por isso que eu quis trazer essa parte de game do Linux, né? Tem outros canal que faz e tal, mas a ideia foi por isso, porque eu não achei nada sobre como jogar o Vampir no Linux. Eu não achei nada e eu consegui fazer, né? Consegui fazer o Vampir funcionar na época. Era muito trabalhoso, né? Para quem acompanha o canal aí desde o começo, sabe que era muito trabalhoso. Então, foi por isso que eu resolvi fazer o canal. Ao longo do tempo, eu já quis parar várias vezes, né? Mas com incentivo aí da família, incentivo dos amigos aí, eu tô continuando até agora. E eu faço porque eu gosto, tá, pessoal? Porque dizer que o RB tá ganhando rios de dinheiro, não tá não, tá? O YouTube é um pouco complicado. Você precisa de, né, muitos inscritos e tal, enfim. Mas não vem ao caso. Mas é por isso que eu resolvi fazer esse canal, né? Porque eu não achava muitas coisas de jogos pela internet afora e eu resolvi passar as minhas experiências para outras pessoas, ok? Então, agradecendo o César pela pergunta, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo elogio e espero que eu tenha te respondido. E aí, pessoal, vem a pergunta do Loupan. Ele tá aqui há 9 dias, há 13 dias, tá, pessoal? Porque eu abro essa postagem aqui no começo do mês, que eu vou abrir agora, quando entrar em novembro. E aí você tem um mês, praticamente um mês inteiro, para poder estar fazendo as perguntas. O Loupan deixou escrito assim. O Loupan já é inscrito do canal de tempos, né? Parabéns pelos 5K, né? Que há mais ou menos uns 10 dias aí a gente chegamos a 5.000 inscritos. Obrigado. Vou deixar aqui uma sugestão de vídeo, porém nada fácil. Até porque não tem nenhum canal BR explicando como fazer. E você pode ser o primeiro a estar mostrando como fazer para a comunidade. Que é sobre como configurar o Single GPU Pass-Through. Mas lá fora, eles também chamam de Looking Glass, KVM. Enfim, fica a dica. Abraços, tudo de bom sempre. Obrigado, Loupan, pela pergunta aí, pelos elogios aí, obrigado mesmo. E aí, ao que é o seguinte, eu já comecei a estudar essa parte, tá, pessoal? Eu vou trazer um vídeo, vai ter que ser um vídeo separado desse,
porque não é nada simples fazer isso, tá? Eu acho que em outras distribuições, outros sistemas, fica mais fácil fazer, mas aqui no Linux fica um pouco complicado. Mas eu tô estudando e se der certo a gente traz aqui no canal, se não a gente passa para os universitários, ok? Eu não sei tudo, tá, pessoal? Então, dito isso, eu queria agradecer o Lopan muito pela pergunta, mas eu também queria expor a minha opinião sobre isso, tá, pessoal? O que é um pass-through? Você tem o seu sistema, você instala outro numa máquina virtual e dentro desse outro sistema você usa a sua placa de vídeo, tá? Antigamente, isso só era possível quando você fazia um pass-through. Quando você tinha duas GPUs, aí você conseguia fazer um pass-through. Não era uma tarefa tão simples. Hoje em dia eu não sei, tá, pessoal? Porque na verdade, eu nunca fiz um pass-through GPU, um GPU pass-through, né? Eu acho que tem processador, também tem CPU pass-through, mas isso não é uma tarefa tão simples e tão fácil para fazer. E aí, qual é a minha opinião sobre isso? Alguns podem até não gostar, né? Até o Lopan mesmo, não sei. Mas outros, eu acho que é válido eu colocar aqui a minha opinião, tá, pessoal, sobre isso. Eu não sou fanboy, mas sou um admirador e um apaixonado por Linux. E quem me conhece sabe que eu não uso outro sistema. Eu não uso outro sistema assim na minha máquina, no meu dia a dia. Eu uso para trabalho Windows Server, eu uso para trabalho Windows 10, Windows 11, quando eu preciso formatar algum computador de algum conhecido, de algum cliente, enfim, essas coisas, tá, pessoal? Mas isso não quer dizer que eu use. Eu sobrevivo com isso, né? Então eu tenho que usar. Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora e na área de redes, então eu preciso usar o Windows Server. Não tem como eu escapar disso. Mas, por que eu estou falando isso? Porque quando você for fazer um GPU pass-through, o que vai acontecer? Eu vou explicar aqui a grosso modo, né? Você vai ter que instalar numa máquina virtual o Windows, tá, pessoal? Você vai ter que instalar numa máquina virtual Windows. Você vai executar um monte de script, vai fazer um monte de coisa para que o Windows use a sua GPU física da sua máquina. Então vamos lá, você está rodando o Linux, seja lá qual ela for a distribuição. Vamos colocar aqui Arch Linux, que nem eu estou utilizando, e aí você vai abrir a sua máquina virtual com o pass-through, o GPU pass-through, e vai rodar os seus jogos dentro dessa máquina virtual, porque ela vai estar utilizando a sua GPU física. Pessoal, minha opinião, tá? A minha opinião, eu tô estudando, se eu conseguir fazer isso aqui na minha máquina, eu vou mostrar o vídeo para vocês e tal. Mas a minha opinião, vão me chamar de fanboy, muito obrigado. Vão me chamar de, sei lá, radical, muito obrigado. Mas eu não gosto desse tipo de coisa. Se for para mim usar o Windows, eu formato a minha máquina e coloco o Windows. Ou, por exemplo, se for para mim usar o Windows, eu faço um dual boot. Ok, pessoal? Então, eu acho que é legal o ensinamento. Você saber fazer um pass-through é legal. É muito legal isso, tá? Mas é legal eu ter o Windows na minha máquina aqui? E, para minha opinião, não é legal. Entendeu? Eu acho assim, eu penso assim. Se for para mim ter que usar o Windows, eu já instalo ele de vez, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o RB Game Responde. Desculpa, Lopan, não me leva a mal, tá? Mas é minha opinião. Eu tô vendo uns vídeos aí sobre isso. Eu tô fazendo, é que o tempo tá curto. Mas se eu conseguir fazer na minha máquina, a gente vai trazer aí no canal aí. Enfim, eu gosto de quebrar a cabeça para fazer o jogo instalar aqui no Linux mesmo, tá? Então, enfim, acho que é isso aqui, o RB Games Responde. E se você tá vendo esse vídeo aí e não é inscrito no canal, já se inscreve para você poder participar do RB Game Responde mês de novembro, tá, pessoal?
Interaja com o canal aí, compartilha aí, deixe sua pergunta, que a gente procura responder todo mundo aqui na medida do possível. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.